22, leremos do versículo 1 até o 13, e o tema da mensagem desta manhã, restaurando a vida de culto. 2 Reis 22, de 1 a 13. Diz assim a palavra do nosso Deus: Tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Gedida, filha de Adaías, de Boscate, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Sucedeu que, no ano 18º do rei Josias, o rei mandou ao escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: Sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e que o deem na mão dos que têm encargo da obra, e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa, aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e para comprar madeira e pedras lavradas para repararem a casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhe entregara nas suas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei, dando-lhe conta, disse: Teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm encargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber o rei, dizendo: O sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã o leu diante do rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E o rei mandou Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: Ide e consultai ao Senhor por mim, pelo povo, por todo o Judá, e acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto acerca de nós está escrito. Amém. Pai, obrigado por essa manhã, pela Tua palavra lida, por essa história, Senhor, que fala muito aos nossos corações. E oramos, meu Pai, para que esta mensagem seja o recado que o Senhor tem para nós, que ela fale aos nossos corações e nos traga, Senhor, edificação. É a nossa oração, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Assentem-se, por favor. Restaurando a vida de culto. Ao redor do mundo, bilhões e bilhões de pessoas até pensam que sabem o que é viver, mas não vivem de fato, ou não experimentam a vida em toda a sua plenitude. Até mesmo porque somente Cristo é quem pode dar a vida em toda a sua plenitude, ou pode nos dar a vida em abundância, como Ele mesmo nos diz em sua palavra. E essas pessoas que pensam saber o que é viver, até procuram desesperadamente encontrar o sentido, ou procuram desesperadamente preencher o vazio que se instalou em suas almas, através de algo que lhes faça sentido, ou lhes indique o sentido de viver. Nessa procura, nesse desejo de encontrar sentido, até fabricam suas próprias esperanças, ou vão atrás de pessoas que fabricam esperanças, como se pudessem satisfazer os desejos de suas almas, a sua sede, ou fabricam os seus objetos de adoração, fabricam seus próprios ídolos, mas continuam sem sentido.
continuam com um vazio enorme no coração. E são pessoas de várias classes sociais, pobres, ricos, pessoas de variados níveis escolares, estudantis, pessoas que são doutores ou não, homens e mulheres, e até que entre essas pessoas que têm um vazio no coração, sob o olhar humano, sob a perspectiva humana, até diríamos, são pessoas bem-sucedidas, são pessoas que até constituíram família, são pessoas que têm trabalho, são pessoas que até certo ponto têm prestígio, mas tudo isso não consegue preencher o vazio de suas almas. Isso acontece inclusive em meio a vários credos. Há pessoas que não creem, há pessoas que são na vida de ateus, mas inclusive pessoas que têm alguma religião. Pessoas que inclusive frequentam igrejas cristãs, autênticas, mas elas estão dentro da igreja com corações vazios. Pessoas que têm até uma vida de prática religiosa, mas essa prática é uma prática sem vida. Tem uma vida de prática religiosa, mas não há vida em suas práticas. Até prestam culto, mas um culto sem vida. E assim estavam as pessoas de Judá. Assim estava aquele reino do sul, o reino de Judá, nos dias em que Josias começou a reinar. Uma nação que tinha uma identidade, mas perdeu. Uma nação que tinha uma vida de culto ou de adoração a Deus, na verdade a sua identidade girava ao redor disso, mas perdeu. Porque negligenciou a sua vida de culto ao Deus vivo. E por isso aquela nação e as pessoas daquela nação estavam em ruínas, estavam em escombros. Mas este capítulo da Bíblia, este capítulo da história da nação de Israel, é um capítulo que nos traz esperanças. Me recordo que no início, quando começava a ler a palavra de Deus, e lendo o livro das crônicas, e lendo o livro dos reis de Israel, o coração ficava tão triste quando chegava em algum rei e falava, e esse rei fez o que era mal aos olhos do Senhor, e este rei fez o que era mal, e o coração vai ficando triste, aí de repente aparece alguém, que a palavra de Deus diz, e este rei fez o que era reto aos olhos do Senhor. E essa história de Josias, essa história de Judá, de quando em quando eu visito, como um sinal de esperança, ou uma renovação de esperança, de que sim, é possível, apesar de escombros, de ruínas, de lutas, reviver a esperança e a vida de fé e culto vivo ao Senhor. E Josias, então, trouxe cor e ânimo à história de Judá. Foi um dos mais belos capítulos na vida daquele reino, porque havia no coração daquele então menino, e reinou alguns anos em Judá, um desejo sincero de agradar a Deus. Havia uma pureza, um desejo íntegro de ser agradável ao Senhor, e esse seu desejo não guardou consigo, mas conduziu a nação a um processo de restauração. E talvez nesses últimos tempos, talvez nesses dias de grandes lutas, você tenha experimentado algum desânimo. A vida talvez tenha perdido cor, tenha perdido sentido. E aí você está buscando ou desejando reviver coisas extraordinárias com Deus. E olhando para essa passagem, nós vamos ver que é possível. E vamos tirar lições através dessa história de Josias e da nação ou do reino do sul de Judá. Uma nação que teve sua restauração e a restauração da vida de culto. Mas como nós podemos aprender como ter uma vida de culto restaurada? Em primeiro lugar, precisamos entender que a restauração da vida de culto, da vida de adoração, envolve escolha. Josias fez uma escolha. Ele escolheu andar de forma reta diante do Senhor. O texto nos diz que ele não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Foi a sua escolha, andar em retidão
diante do seu Deus. E andar em retidão é uma escolha pessoal. Josias não pôde escolher a sua ascendência. Ele nasceu da linhagem real. Algo natural, algo que não foi uma escolha dele, uma escolha pessoal. Assim como nós viemos de onde viemos, ou da família que viemos, não foi uma escolha nossa. E Josias tinha, de fato, o direito legítimo ao trono. Mas a sua referência, ou os familiares, ou a sua ascendência próxima, não era uma boa referência. Ele não escolheu a ascendência ou a sua linhagem, mas ele escolheu ser diferente daqueles que foram maus exemplos. Como o seu ascendente próximo estava Manassés, o seu avô, aquele que a Bíblia diz que foi o pior rei que houve em Judá. Um rei que se envolveu com feitiçaria, com adivinhações, um rei que sacrificou um dos seus próprios filhos. E como se não bastasse, reinou 55 anos sobre Judá. Um péssimo exemplo. O seu pai, Amon, pai de Josias, também foi um mau rei, fez o que era mal aos olhos do Senhor, reinou 2 anos, foi assassinado. Que péssimo exemplo. Mas Josias, apesar da pouca idade, movido por um desejo sincero de buscar a Deus, não seguiu o mau exemplo, mas escolheu fazer o que era reto aos olhos do Senhor, e esse foi o caminho para a cura daquela nação. Inclusive, disse que Josias significa cura, ou Deus que cura. E quando você, meu irmão, quando nós decidirmos seguir em retidão diante de Deus, procurando ter uma vida agradável ao Senhor, nós vamos enfrentar ventos contrários, nós vamos encontrar lutas, nós vamos encontrar dificuldades, mas Deus estará conosco. Deus responderá ao nosso clamor e à nossa busca por Ele para tal. Porque Josias, incomodado pelo que a palavra de Deus dizia a respeito do povo, de estarem vivendo o que estavam vivendo naquele momento, justamente por terem desrespeitado ou desobedecido a Deus, ele procurou, ele consultou a Deus e teve resposta de Deus. Se você acompanhar-me na leitura, mesmo nesse capítulo 22, do versículo 15 até 19, a Bíblia nos diz a respeito da resposta que Deus deu através de uma profetisa, e ela lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, isto é, Josias, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar, e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seria para assolação e para maldição, e que rasgastes as tuas vestes e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Por isso eis que te recolherei aos teus pais, e tu serás recolhido em paz à sepultura. E os teus olhos não verão todo o mal que hei de fazer sobre este lugar. E então tornaram a trazer ao rei a resposta. Então o Senhor não retirou a promessa de consequência pelo pecado do povo, mas o Senhor ouviu a Josias, e o Senhor se agradou da sua atitude de querer andar em retidão e de se arrepender do mal ou do pecado que aquele povo havia cometido contra Deus. E quando alguém decide seguir firme em obediência ao Senhor, Deus se agrada, Deus abençoa e Deus se responsabiliza. Quando você, entendendo a vontade de Deus, decidir andar em retidão, seguindo firmemente o propósito que Deus colocou em seu coração,
creia, Deus se responsabiliza. Haverá ventos contrários, haverá dificuldades, mas o Senhor estará com você. Pensando na passagem de Marcos, o Evangelho de Jesus segundo Marcos, no capítulo 6, Jesus, depois de ter multiplicado pães e peixes, ficou ali despedindo a multidão, ordenou que os seus apóstolos atravessassem o mar. E enquanto eles atravessavam o mar, uma grande ventania, uma grande tempestade, uma agitação no mar se levantou, e os apóstolos estavam firmes, querendo chegar do outro lado, mas não conseguiam por conta própria, até que Jesus viu, observou, e então se aproximou deles andando sobre as águas. E até mesmo antes do Senhor acalmar a tempestade, Ele acalmou o coração daqueles apóstolos. E o texto nos vai dizer, em Marcos capítulo 6, versículo 51, que quando Ele entrou no barco, a tempestade se acalmou. Quem decide obedecer a Deus vai enfrentar tempestades, dificuldades. Quem decidir andar em retidão diante do Senhor vai encontrar lutas. Mas Ele não vai atravessar essas lutas sozinhos. Mas isso é uma escolha. Mas em segundo lugar, quem quer experimentar a restauração de vida de culto, de adoração a Deus, precisa cuidar do lugar de culto. Precisa cuidar da vida de adoração. O rei, apesar da tenra idade, queria uma restauração daquele reino. E para tal, ele começou pelo templo. Começou pelo lugar, ou pelo local de culto, o lugar que Deus havia escolhido. O lugar do qual Deus mesmo disse, eu ouvirei a oração que farão neste lugar. Eu estarei atento, ouvirei orações de arrependimento, inclusive neste lugar. Mas aquele lugar estava em ruínas. E por isso, Judá também estava em ruínas. Mas aquele rei, ao andar na presença do Senhor, ele teve sabedoria. E como uma decisão sábia, ele começou restaurando o lugar de culto. Começou pelo templo que estava em ruínas. E como disse, por isso a nação de Judá estava em ruínas. Porque a vida de adoração, a vida espiritual, também estava aos pedaços. E nós aprendemos, irmãos, que o tipo de culto define o tipo de vida. A forma como você vive em adoração a Deus indica todas as outras áreas da sua vida. Talvez alguns de nós tenham vivido tempos de tédio, de angústia, de vazio, porque tem negligenciado a adoração a Deus. O altar, como Elias encontrou o altar do Senhor abandonado, teve que reconstruir o altar e provar que só o Senhor é Deus. E a pergunta é: como tem ido a sua vida de adoração? Nós desejamos viver uma vida em toda a sua plenitude, e isso é legítimo. Nós desejamos experimentar, viver a alegria autêntica, isso é legítimo. Nós desejamos ter o prazer de estar vivo, isso é legítimo. Mas não adianta falar sobre qualidade de vida enquanto a vida de culto não estiver indo bem. Não adianta falar sobre qualidade de vida enquanto a qualidade de adoração não estiver indo bem. E para tal, às vezes, a gente tem que fazer algumas limpezas na nossa vida de adoração. Fazer alguma reconstrução. Tirar algumas impurezas. Josias ordenou que o templo fosse restaurado, que o lugar de culto fosse reparado, tirando limpezas ou impurezas que ali estavam prejudicando o lugar de adoração. E você e eu, nós devemos pedir ao Senhor sabedoria, ou pedir ao Senhor que sonde o nosso coração, como fez o salmista, para ver se há em nós algum caminho mau, algum pensamento que tem sido prejudicial à nossa vida de comunhão a Deus, e pedir que Ele nos guie pelo caminho eterno. Porque às vezes, olhando para o nosso coração, vamos encontrar ídolos que nem sempre reconhecemos como ídolos, mas que têm tomado o lugar de Deus. Ídolo é tudo aquilo que substitui ou ocupa juntamente com Deus um lugar que só pertence a Deus. Por exemplo, dinheiro, riqueza, pode ser um ídolo. Prestígio, sucesso, realização,
ser conhecido como um vencedor, pode se tornar um ídolo. E nós precisamos então da ajuda do Senhor e de sinceridade para jogarmos fora isso que desagrada a Deus, para que o nosso coração seja de fato purificado, e assim possamos ter um lugar de culto, pronto para adorar aquele que é digno de adoração. Então precisamos cuidar do nosso coração, precisamos ter o nosso coração purificado, porque a adoração sincera brota de um coração transformado e purificado. Mas por último, a restauração da vida de culto envolve também a descoberta de tesouros escondidos ou esquecidos. Na reforma, eles reencontraram a lei, a palavra do Senhor, uma nação escolhida por Deus, esqueceu da palavra de Deus. Encontraram, enquanto estavam reformando, enquanto estavam mexendo nos escombros. E isso para eles foi uma surpresa. E quando leram a lei, quando leram a palavra, é claro, na sinceridade do seu coração, Josias ficou triste. Mas este é um exemplo do que é o avivamento bíblico. Porque avivamento bíblico não é agitação, não é o movimento pela carne. Avivamento bíblico é abandono de pecado. É quando somos confrontados pela palavra de Deus, somos quebrantados e abandonamos o nosso pecado para ter uma vida de obediência a Deus. É quando de fato nós nos arrependemos de uma vida que tem desagradado a Deus para vivermos uma vida que agrade ao Senhor. E essa passagem nos ensina o que é verdadeiramente o reavivamento ou o avivamento. Mas isso aconteceu quando numa reforma eles reencontraram o tesouro que é a palavra de Deus. Palavra de Deus. Quando a palavra de Deus nos é exposta, ela que é viva e eficaz, expõe o nosso pecado. Mas isso é para o nosso bem. E às vezes expor o pecado é doloroso, mas é um processo de restauração. É um processo de cura e nós não temos o direito de terceirizar o nosso pecado. O pecado é meu, sou eu, tem nome. Davi não terceirizou. Interessante como nós terceirizamos o amor e terceirizamos a confissão ou pedido de perdão. Como nós terceirizamos o amor ou falamos do amor em segunda ou terceira pessoa. O papai te ama, filho, sabe isso? Ou o esposo te ama. Por que você não fala eu te amo? Meio difícil para alguns, né? Ou se nós pecamos em alguma coisa, ou se nós ofendemos alguém em alguma coisa, olha, não, é preciso ser maduro e ser humilde para dizer, eu pequei, eu estou aqui dizendo que me arrependo e peço perdão em nome de Jesus, e o meu pecado tem nome, como Davi fez, ele disse, eu pequei contra Deus, eu sou o culpado, a culpa não é de outro, é minha. Ou como o filho pródigo, a história que Jesus contou, quando ele voltou, ele não ficou relativizando, ele disse, eu pequei, pai, eu pequei contra ti perante o céu, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Isso é avivamento. Mas isso acontece quando de fato nós somos reencontrados pela palavra de Deus, ou somos confrontados pela palavra de Deus, e algo especial acontece no nosso coração. Talvez você que está me ouvindo aqui ou em outro lugar tenha vivido um tempo de tédio, está cansado da vida. Talvez o que falte é pensar e restaurar a sua vida de adoração. Porque Deus, Ele procura verdadeiros adoradores. Ele está procurando. Mas se Ele olhar para você, para o seu coração, Ele vai encontrar um verdadeiro adorador? Ele vai encontrar ruínas, escombros? Ou Ele vai encontrar um lugar que oferece a Ele uma verdadeira adoração? Que Deus nos abençoe e que Ele nos ajude. Amém. Pastor. Graças a Deus, amém, irmãos? Eu espero que você aqui, você em casa, tenha entendido que essa questão da adoração, do culto, ela começa aí no coração, aqui no coração. É na vida. E isso se reflete aqui no ajuntamento. Se não houver culto na vida, não haverá vida no culto.